Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Vanessa Linhares, de Geografia, e hoje a gente vai estudar o percurso 22. Vai falar sobre os tigres asiáticos, está na página 182 a 187. Quem são os tigres asiáticos? São os países Singapura, Hong Kong, Taiwan e Coreia do Sul. Por que eles são chamados assim? No imaginário oriental, como ocorre na cultura popular de outros povos, figuras de animais representam determinadas ideias. O tigre, originário da Ásia, por simbolizar a astúcia e a força, é utilizado para designar os países que, em curto intervalo de tempo, apresentaram um intenso e contínuo desenvolvimento econômico e social, ou que se industrializaram com muita rapidez. Esses são os tigres asiáticos. Em virtude do desenvolvimento industrial tardio, os tigres asiáticos também são chamados de novos países industriais. O que é o desenvolvimento industrial tardio? Eles tiveram seu desenvolvimento industrial mais tarde. Isso quando a gente compara com outros países que fizeram a sua revolução industrial primeiro, nos séculos 18, 19, no começo do século 20. O exemplo disso é a Inglaterra e o Japão, além de outros, né? Quem são esses novos países industriais? É só os tigres asiáticos? Não. Os novos países industriais é um grupo que reúne o Brasil, México, Argentina, África do Sul, China, Turquia e também os tigres asiáticos de segunda geração, que são a Indonésia, Tailândia, Malásia e Filipinas. Nesse grupo dos novos países industrializados, os tigres asiáticos eles se destacam pelo desenvolvimento social, que acompanhou o crescimento econômico, o que não ocorreu nos demais países de industrialização recente. Ou seja, muitos dos países que tiveram industrialização tardia tiveram problemas com o desenvolvimento social. Os tigres asiáticos não. Tanto eles se desenvolveram industrialmente, como o desenvolvimento social também foi muito bom. E aí a gente vê imagens, né? Singapura, Hong Kong, Taiwan, Coreia do Sul. A gente consegue ver que eles realmente são bem desenvolvidos. E aí agora a gente vai falar de cada um deles. Singapura é um país localizado na maior ilha do arquipélago, composto por mais de 50 ilhas, né? 50 ilhotas. Localiza-se onde? No sudeste da Ásia, no extremo sul da península da Malásia, em uma ilha de 719 km². É uma ilha pequenininha. Aqui a gente consegue ver na imagem, tem o mapa de localização mostrando onde no globo, né, está Singapura, e um mapa mais aproximado mostrando Singapura como um todo. O seu território é altamente urbanizado, mas quase metade dele é coberto por vegetação. No entanto, mais terras estão sendo criadas para o desenvolvimento por meio do processo de aterramento marítimo. O que é aterramento marítimo? É você colocar terra onde não tem, onde era mar. Você pode estender o seu território, aumentando ele, ou você pode criar novas ilhas, criar novos espaços territoriais no mar. Assim você vai ter mais espaço para desenvolvimento. A gente tem também aqui, visualizando aqui do lado, a bandeira de Singapura, né? E em 2017, Singapura apresentava cerca de 5,8 milhões de habitantes, com um excelente padrão de vida, baixíssimos índices de natalidade, de mortalidade infantil e de analfabetismo. Como a gente falou, o desenvolvimento social dos tigres asiáticos é muito bom. A localização estratégica de Singapura, né, porque é um ponto de apoio das rotas comerciais entre o Oceano Pacífico, a África e a Europa, né, essa localização estratégica ela sempre despertou o interesse de países colonialistas. Por isso que em 1812 foi ocupado pelos ingleses, que a mantiveram sob o domínio até 1965, quando a ilha obteve a sua independência. Então, Singapura foi colônia dos ingleses. Nas últimas 3 décadas do século XX, o crescimento econômico foi intenso e Singapura firmou-se no cenário mundial como grande centro financeiro e industrial, com empresas de tecnologia avançada e exportação de produtos de alto valor agregado, como é o caso do setor de informática. Para quem não sabe o que é valor agregado, é a quantidade de trabalho empregado na fabricação de um produto. Quanto mais tecnologia e informação forem necessárias para produzir a mercadoria, maior será o seu valor agregado. Vamos para Hong Kong. Hong Kong está localizado na costa sul da China, a 60 quilômetros a leste de Macau, no lado oposto do delta do Rio das Pérolas. É cercada pelo Mar da China Meridional.
Hong Kong é apenas uma ilha? Não, Hong Kong abrange a ilha Hong Kong, que tem 78 km², também 235 ilhas nas proximidades, a península de Kowloon, que tem 10 km², e a zona situada ao norte dessa península, que é chamada de Novos Territórios. É a maior parte, são 974 km². Em 2017, Hong Kong apresentava 7,2 milhões de habitantes. E aí a gente tem aqui dois mapinhas também, mostrando a localização de Hong Kong e, no caso, não está mais aproximado, mas a gente consegue ver a divisão, né? Onde seriam os novos territórios, onde que está a península de Kowloon, Macau, a gente consegue ver melhor. Até 1842, a região pertencia à China, mas a partir desse ano a ilha de Hong Kong passou para o domínio britânico, em caráter perpétuo. O que é perpétuo? Para sempre. Em 1898, os novos territórios foram arrendados pelo prazo de 99 anos. O que é arrendado? É como se eles fossem emprestados, alugados. Após a Revolução de 1949, que implantou o socialismo na China, as relações entre esse país e Hong Kong foram abaladas. Com receio de perder Hong Kong para os chineses ou para o socialismo, os Estados Unidos e o Reino Unido investiram na industrialização da colônia e na formação de um importante centro financeiro de serviços. Para que eles fizeram isso? Para reforçar a presença ocidental e capitalista. Eles se fizeram presentes nesse território para não perder espaço para a China. Em 1997, ao final do prazo de arrendamento, quando acabou os 99 anos, toda a área foi devolvida à China. Toda a área? Toda. A gente viu que a ilha de Hong Kong ela tinha caráter perpétuo quando foi, mas ela teve que voltar. Por que incluiu a ilha de Hong Kong? Porque ela sozinha não poderia sobreviver sem os novos territórios, que agora corresponderiam a 90% da área total. Então, volta tudo para a China. Ao passar para o domínio da China socialista, Hong Kong tentou garantir a autonomia econômica. Por quê? Ela tinha receio de afugentar as empresas e o capital e implantou um conceito de um país, dois sistemas, ou seja, o socialismo na China e o capitalismo em Hong Kong, conquistando o status de região administrativa especial da China. Por que é especial? Porque a China ela é socialista. E aí Hong Kong seria especial, seria uma exceção, é uma região administrativa onde você vai ter relações mais capitalistas. E a gente vê também aqui a bandeira de Hong Kong. Taiwan. Taiwan é localizado na ilha Formosa, na Ásia Oriental. Taiwan é um país insular, é uma ilha. Ele é separado do continente por um estreito de 150 km de largura. Na imagem ao lado a gente consegue ver, o Estreito de Taiwan, que fica no Oceano Pacífico. Tem quase 36 mil km² de área, Taiwan, e apresentava mais de 24,5 milhões de habitantes em 2017. E a densidade demográfica era de 650 habitantes por quilômetro quadrado. Também chamado de Formosa, Taiwan ou Formosa. A Formosa se separou da China continental, Taiwan é uma ilha, então se separou do continente, da China continental, em 1949, quando a revolução liderada por Mao Tse-tung derrubou o governo e implantou o socialismo. Nessa época estava no poder o Partido Nacionalista, Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek. Ou seja, a gente tinha o Chiang Kai-shek no poder. O Mao Tse-tung vem, derruba o Chiang Kai-shek e coloca o socialismo. O que vai acontecer com esse líder que foi derrubado? Com a revolução, esse líder político e milhares de chineses do continente, eles procuraram a Ilha Formosa para se refugiar. Eles se refugiaram lá e fundaram um novo estado. Como é o nome desse novo estado? Na época ele foi fundado como República Nacionalista da China. Atualmente se chama República da China. Até os dias atuais, a República Popular da China, que é a China continental, é a China como a gente conhece, ela não reconhece a ilha como Estado, não reconhece Taiwan como Estado, porque ela considera que Taiwan é uma das suas províncias e pretende reincorporá-la ao seu território um dia. Da mesma forma que Hong Kong, Taiwan recebeu a ajuda dos Estados Unidos e do Banco Mundial para se industrializar durante as décadas de 1950 e 1960. Por ser capitalista, interessava aos Estados Unidos que Taiwan permanecesse sob a sua influência e não fosse incorporada à China. Por quê?
aquela história, né, do mercado consumidor, da área de influência. Então, eles, né, não queriam que essa influência fosse dada para a China. E aí aqui a gente consegue ver a bandeira também de Taiwan. Para a gente finalizar, o último tigre asiático é a Coreia do Sul, que está localizada na porção sul da Península da Coreia, entre os mares Amarelo e do Japão. A Coreia do Sul, com área de quase 100 mil metros quadrados e população de mais de 51,2 milhões de habitantes, tendo densidade demográfica de 487,7 habitantes por quilômetro quadrado, ela se estende por 800 quilômetros de norte a sul e 200 quilômetros de leste a oeste. Ao norte, a gente tem o paralelo 38, que resultou do armistício. O que é o armistício? É a celebração de paz, né? É um cessar-fogo que foi celebrado entre as duas Coreias e pôs fim ao que ficou conhecido como a Guerra da Coreia, que durou de 1950 a 1953. Aí esse paralelo 38 é o que separa a Coreia do Sul da Coreia do Norte. A Coreia do Norte é o país socialista. Aí aqui a gente tem a imagenzinha também mostrando a divisão, né, em cima a Coreia do Norte, Coreia do Sul, e na imagem de baixo a gente consegue ver as principais cidades da Coreia do Sul. Como aconteceu com outros tigres asiáticos, a disputa por áreas de influência no mundo durante a Guerra Fria levou os Estados Unidos a apoiar o desenvolvimento econômico sul-coreano e instalar bases militares no país. Entre 1970 e 1980, a Coreia do Sul apresentou um crescimento econômico industrial elevado, ingressando também no clube dos novos países industriais. Nesse período, a Coreia do Sul diversificou a economia, investiu em pesquisas científicas e tecnológicas e formou grandes empresas de tecnologia avançada e grandes conglomerados empresariais, como é que eles se chamavam? Chaebol, não sei se essa seria a pronúncia, né? Chaebol, mas é assim que eles chamam esses grandes conglomerados empresariais. O que são esses chaebols? É um conjunto de empresas pertencentes a uma mesma organização que atua em diferentes ramos e controla grande parte da produção do país. Aí aqui a gente tem alguns exemplos, a Hyundai, a LG, né, que se chama Look Gold Star, a Daewoo, Sankyang, que é a SK, Sanjeong e a Samsung, que é uma das mais conhecidas, né? As quatro últimas correspondem aos conglomerados empresariais coreanos que figuram na lista das 100 maiores transnacionais do mundo em faturamento, né? E a gente tem aqui do lado os símbolos dessas empresas, né, desses conglomerados, e também a bandeira da Coreia. Para finalizar, a gente tem no nosso livro um infográfico trazendo algumas informações sobre a educação na Coreia do Sul. Então, lá na Coreia do Sul, a gente tem que a educação ela é prioridade. O investimento em instituições de ensino, sobretudo de nível básico, foi um dos fatores responsáveis por reerguer o país após a Guerra da Coreia. Então, depois que a gente tem muitos gastos, muita destruição, muitas mortes, a gente precisa reerguer o país. E o investimento em educação foi o que possibilitou a Coreia do Sul se reerguer. Então, mais de 6 décadas após o conflito, a Coreia do Sul figura entre os estados com mais destaque no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que é o PISA, uma avaliação que é feita a cada 3 anos para ver como é que está o rendimento dos alunos. Então, a Coreia do Sul está sempre com uma posição de destaque. Entre os investimentos que a Coreia do Sul fez, a gente tem como destaque a formação e a remuneração de professores e a utilização de ferramentas e práticas pedagógicas adequadas e avançadas. A jornada de estudos deles é muito intensa, podendo chegar a até 12 horas por dia. E aí a gente tem uma informação também lá no infográfico dizendo que as boas perspectivas salariais e a grande procura por profissionais estimulam os jovens a seguir a carreira de professor. E isso contribui mais ainda para a educação da Coreia do Sul. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, dá uma olhadinha no texto que tem lá na atividade. As questões estão no final do texto do PDF, tá bom? Então, bons estudos e até a próxima!